O povo que oprimia Israel. Quero falar com você nesse vídeo sobre os filisteus e a terra da Filístia. Que bom que você chegou aqui no EstudoBíblico.net. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os filisteus, este povo tão famoso das Sagradas Escrituras e que lá no passado, na história de Israel, sempre foi uma pedra no sapato do povo israelita. Nós vamos entender aqui nesse vídeo sobre a origem dos filisteus, sobre alguns elementos da sua dinâmica de vida política, econômica, social, religiosa. Tá um vídeo bastante interessante e eu creio que você vai gostar bastante desse conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui. Mas antes de nós entrarmos no estudo sobre os filisteus e a terra da Filístia, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal EstudoBíblico.net. Este é um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender com mais clareza as Sagradas Escrituras e a entender de um modo mais exato a fé cristã. Para nós começarmos aqui o nosso estudo sobre os filisteus e a terra da Filístia, me acompanhe agora nos slides, naquilo que nós vamos aprender a respeito deste povo tão importante do passado, este povo que teve uma relação direta com Israel e que durante muitos momentos viveu tensões assim bastante intensas com o povo de Israel lá no passado, no tempo do Antigo Testamento. Para nós entendermos a respeito dos filisteus, nós temos que entender primeiramente o que significa o termo filisteu. Então me acompanhe agora aí nos slides. Muito bem, vamos falar sobre o significado do termo filisteu. De onde vem esse termo? Veja lá. As palavras hebraicas utilizadas para designar os filisteus e o seu território aparecem no singular, no hebraico singular, como filiste ou piliste, e no plural, filistim ou pelistim, depende aí da pronúncia de cada um. Bem, então nós temos visto aí o significado da palavra, né? A origem hebraica da palavra filisteu, que vem do singular filiste ou do plural felistim. Tem mais. O território dos filisteus era chamado de Eres Pelistim ou Filístia. São dessas palavras que nós temos a palavra moderna Palestina. Então a palavra moderna Palestina que nós hoje utilizamos para nos referir àquele território onde mora hoje o povo palestino tem origem nesse termo hebraico Felisti em singular ou Felistim em plural, tá? Conforme nós temos lá no registro do Antigo Testamento. É daí que se origina esses termos que hoje é utilizado como Palestina. E nesse mapa que você está vendo aí, dá para ter uma noção de onde ficava a terra da Filístia e onde hoje é também o território da Palestina. Esse território aí beirando, né, o mar Mediterrâneo, mais aí do lado leste do território de Israel, não, acho que é o lado oeste do território de Israel. Aí você tem um mapa da Filístia, ok? Ali em amarelo, ali em verde você tem Canaã. Nós vamos entender aqui neste vídeo um pouco do território filisteu e vamos ver aí qual era o perímetro desse território. E vamos entender como que ao longo da história de Israel os filisteus foram em vários momentos uma grande ameaça e um perigo para o povo hebreu. Muito bem, então vamos lá, dá uma olhadinha aí, ó. Entre 1200 a 1000 a.C., os filisteus foram os principais inimigos do povo de Israel. Não foram os únicos, tá? Mas foram os principais. Foi o principal inimigo de Israel ao longo da sua história. Nós sabemos que houveram outros povos que se levantaram contra Israel, como os amalequitas, os midianitas, os moabitas, os amonitas. Só que dentre esses, um dos mais importantes, vamos assim dizer, que sempre foi uma pedra de tropeço e uma ameaça, melhor dizendo, ao povo de Israel, foram os filisteus. Bem, com base nessa circunstância, ou seja, por causa deles terem sido constantemente uma ameaça ao povo de Israel, principalmente entre 1200 a 1000 a.C., nós sabemos muita coisa a respeito da história deste povo. Ou seja, os filisteus, para nós, hoje em dia, é um povo que a gente consegue compreender bastante sobre a sua história, sobre a sua origem, sobre a dinâmica de vida deste povo, porque nós temos muitas informações a partir de pesquisas arqueológicas a respeito dos filisteus. Portanto, é um povo que dá para a gente conhecer de um modo mais aprofundado. Vamos agora falar sobre a origem e a história dos filisteus.
vamos tentar entender aí de onde eles se originaram e também um pouquinho a respeito da história deste povo. Então dá uma olhadinha aí, ó. Os filisteus eram um povo aguerrido, que ocupava uma faixa de território na porção sudoeste da Palestina, chamada de Filístia. Uma característica do povo filisteu é que de fato era um povo bastante aguerrido, um povo beligerante, um povo voltado para a guerra, para o embate. Isso era uma característica distintiva dos filisteus. Além disso, eles dominavam o mar daquelas costas e estabeleceram-se ao longo das costas marítimas do sudoeste da Palestina, desde Jope, mais ao norte, até Gaza, mais ao sul. E aí neste mapa aqui você consegue ter uma noção de onde, do território deles. Dá uma olhadinha em cima ali, ó, naquela parte ali onde está escrito Jope, né? Ali mais ao norte e até Gaza. Era essa a dimensão do seu território. Os seus frequentes ataques contra Israel tornaram-se a principal razão pela qual o povo judeu desejou tornar-se uma monarquia. Nós sabemos que aquilo que motivou Israel a querer ter um rei, a querer sair de um sistema teocrático na representatividade dos juízes, né, dos juízes lá do Antigo Testamento, para se tornar uma monarquia, era a ameaça dos povos inimigos, principalmente a ameaça dos filisteus. Israel entendeu naquele momento que ao se tornar uma monarquia, da mesma forma como os outros povos eram também monarquias com seus reis, Israel conseguiria fazer frente a essa ameaça filisteia. Então, de uma certa forma, essa pressão dos filisteus sobre Israel acabou forçando o povo a desejar ter um governo monárquico. Eles sentiam que essa modalidade de governo, né, os israelitas, poderia ajudar eles a organizar melhor a nação para enfrentar aquele povo tão hostil. E aí nós temos que entender que a escolha do povo, ou a escolha por parte do povo de Saul como rei, deu-se neste contexto de embate contra os filisteus. A ameaça filisteia foi de fato o estopim para que os israelitas se mobilizassem nesse desejo de ter agora um rei, a tal ponto de pressionar de uma certa forma o último grande juiz, o primeiro grande profeta, né, que foi Samuel. Então é esse o cenário que vai explicar o surgimento da monarquia. Israel encontrará argumentos de cunho político e até de segurança para estabelecer uma monarquia a fim de fazer frente aos filisteus que os ameaçavam. Tá? Veja, os trechos de Gênesis 10:14 e 1 Crônicas 1:12 permite-nos entender que os filisteus vieram de Casluim, filho de Misraim, filho de Cão. E a gente sabe que Misraim dali origem ao Egito. Então há uma linha de pensamento entre os estudiosos que os filisteus têm uma ascendência semítica, muito embora há uma outra linha de pensamento de alguns estudiosos que entendem que os filisteus não eram semitas. Eu vou mostrar isso para você já já aqui no nosso estudo. Posteriormente, eles vieram de Caftor, conforme diz lá em Amós 9:7 e Jeremias 47:4. Há monumentos que mostram que os filisteus invadiram a Palestina, que não se chamava Palestina, a gente sabe, né? Invadiram aquele território, juntamente com outros povos no mar, na época de Ramsés III. E existem pesquisas arqueológicas que sinalizam isso, que indicam, portanto, esta invasão, essa presença deste povo, tá? Ramsés, que era lá do Egito, o faraó do Egito, ele foi capaz de oferecer resistência a esses povos do mar, onde dentre eles estavam os filisteus. Mas os invasores que entraram ali no território, chegaram até o Egito também, sobreviveram na Síria e finalmente chegaram à porção sudeste da Palestina. E tendo se estabelecido ali, deram seu nome à Filístia, a atual Palestina, conforme nós temos lá em Joel capítulo 3, versículo 4. E eu quero ler com você esta porção. Joel capítulo 3, versículo 4 diz assim, ó: o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz?
só estão querendo vingar-se de mim. Ágil e veloz, me vingarei de vocês, do que vocês têm feito. Em outras palavras, entende-se, portanto, que este povo, chamado povo filisteu, quando chega naquele território, dará àquele território o seu nome. Chamará aquele território de Filístia, que em hebraico é Heres Filistim, tá? Então nós temos que entender que é um povo que chega ali para se estabelecer depois que é de uma certa forma rechaçado por Ramsés III, quando eles tinham chegado ali no território egípcio. Há muitas controvérsias sobre a origem dos filisteus, como eu disse para você agora há pouco. Essas controvérsias giram em torno a respeito da sua origem. Há estudiosos que entendem que os filisteus têm uma ascendência semítica, da descendência de Sem, outros entendem que não. Entendem que os filisteus têm uma origem dos povos que vêm da região do Mar Egeu, especificamente os micênicos. Eu vou mostrar isso para você já já. Eruditos têm diversos pontos de vista sobre a origem deste povo. Alguns acreditam que eles têm origem indo-europeia, outros que eles têm origem semítica. E há aqueles estudiosos que acreditam na origem micênica, portanto numa origem grega dos filisteus. Eu particularmente entendo que os filisteus têm essa origem micênica sim. Eu particularmente, pelas minhas leituras, estudos e pesquisas, entendo que os filisteus têm uma origem do povo micênico, que vem lá da região da Grécia. Eu quero mostrar para você aqui neste mapa. Dá uma olhadinha neste mapa aí, ó. Tá vendo ali? Essa aqui ali é o Mar Egeu, tá? Do lado direito do vídeo você está vendo. Ali é a península grega, né? Da antiga Grécia, mas que no tempo do Antigo Testamento não se chamava Grécia. E ali surgiram alguns povos, dentre eles os micênicos, que moravam ali na cidade de Micenas. O que aconteceu com os micênicos? Isso daqui, ó. Os micênicos se espalharam por várias partes dos territórios em torno do Mar Egeu e também do Mar Mediterrâneo. Então alguns estudiosos entendem que provavelmente os filisteus têm uma origem micênica desse povo que da região da Grécia Antiga, da região da Hélade, né, assim chamado, desse território em torno do Mar Egeu, eles tinham se espalhado por várias partes do mundo, conforme as setas que você está vendo aí nesse slide. Então isso nos faz chegar a uma ideia de que provavelmente os filisteus têm essa realmente origem não semítica. Como eu disse, eu particularmente entendo desta forma, tá? Bem, veja lá. Alguns eruditos pensam que Caftor, que é mencionado na Bíblia, é a mesma coisa que a ilha de Creta. O termo queretitas significaria cretenses. E o termo queretitas parece ter sido aplicado, pelo menos a alguns deles, conforme nós temos lá em 1 Samuel 30:14. 1 Samuel 30:14 diz assim, ó, vou ler para você. 1 Samuel, capítulo de número 30, vou aqui pegar na minha Bíblia, capítulo 30, verso 14, diz assim. Vamos lá, diz assim. Nós atacamos o Negueb dos queretitas. O território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Mas há um outro texto também, que é Ezequiel 25:16. Ezequiel 25:16 diz assim, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia e mostrar para você. Ezequiel 25:16 fala assim, ó. Assim diz o soberano, o Senhor, estou a ponto de estender o meu braço contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Esses dois textos nos faz chegar à seguinte ideia, né? De que esses filisteus, eles eram também conhecidos como queretitas, tá? Então dá esta ideia de que eles, portanto, possam ter vindo ali da região da ilha de Creta. Os queretitas faziam parte da guarda pessoal de Davi, e isso poderia indicar que ele recrutou, provavelmente, alguns poucos filisteus que haviam se convertido à fé judaica. Então nós vamos ter esse relato bíblico demonstrando que Davi tinha alguns queretitas na sua guarda. E aí, portanto, chegamos à conclusão. Se os filisteus vieram originalmente das costas do Mar Egeu, da região de Micenas, ou seja, se eles fossem um povo micênico, então eles não eram semitas.
Mas como eu disse, há alguns estudiosos que entendem que os filisteus têm uma ascendência semítica. Outros entendem que não, que eles têm uma origem não semítica e provavelmente dos micênicos da região ali da Grécia Antiga. Portanto, confirmando isso, confirmando o quê? Confirmando a ascensão deles, né? Ou a origem deles dentre os micênicos, nós podemos dizer que a cerâmica que foi encontrada em pesquisas arqueológicas nos territórios filisteus tinham essa característica de serem cerâmicas micênicas. E isso é um dado arqueológico muito importante. Algumas pesquisas arqueológicas que foram feitas em territórios que outrora foram habitados pelo povo filisteu mostram ali esses artefatos, essas cerâmicas de origem micênica, o que nos faz chegar, portanto, à ideia de que provavelmente os filisteus têm origem neste povo que veio ali da região do mar Egeu, tá? A palavra micênico significa pertencente a Micenas, ou seja, a civilização que havia em certas partes da Grécia, na Ásia Menor, na Sicília e em outros lugares próximos antes do avanço dos helenos. Os helenos foi aquele povo, ou foi aquele momento da história, né? Foi aquele povo liderado por Alexandre o Grande, entre os macedônios e gregos, depois que Alexandre vence os persas e vai conquistar territórios, e aí os helenos, né, que fazem parte desses povos gregos e também macedônios que se espalham pelo mundo de então. Os micênicos são antes disso, tá? Bem antes. Os micênicos, eles atingiram o ápice do seu poder no ano 1400 a.C. E Micenas ficava a 32 quilômetros a sudeste de Corinto. Então, nós temos aqui um dado que nos faz realmente pensar, principalmente a partir de algumas pesquisas arqueológicas feitas nos territórios filisteus. E aí dá uma olhada aí neste mapa aqui do lado que você está vendo aí, mostrando, né, as regiões sob domínio de influência micênica, que são esses territórios na cor laranja. Na cor verde ali era o domínio da influência de Creta, tá? Mas que foram os cretenses que dominaram também alguns territórios durante um período. Mas os micênicos, eles realmente têm assim um indicativo de ser o povo que deu origem aos filisteus. Esse território alaranjado, né, dos povos micênicos é que vai dar origem futuramente à Grécia. Os minoicos pertenciam à região de Creta, tá? Então em verde ali são os minoicos. Então é bom nós destacarmos isto. Muito bem, vamos continuar aqui no nosso slide. Outros eruditos procuram defender a ideia de uma origem semita para os filisteus. Para isso, eles se alicerçam em bases essencialmente linguísticas. Os nomes das suas cidades eram tipicamente semíticos. O estudo dos monumentos assírios tem demonstrado que muitos nomes próprios de pessoas e lugares relacionadas aos filisteus são de origem semita. Então, o que faz alguns estudiosos acharem que os filisteus tinham uma ascendência semítica era porque alguns termos e alguns nomes de lugares, ou até de algumas pessoas também, tinham ali uma influência semítica. Entretanto, isso não é de todo suficiente para afirmar que os filisteus têm de fato uma origem semítica. Daí porque essa divergência de opiniões entre os estudiosos, tá? Além disso, as crenças religiosas dos filisteus tendem a classificá-lo entre os povos semitas. Portanto, parece seguro que, pelo menos quanto ao idioma, mesmo que não quanto à origem racial, os filisteus eram semitas. Porém, o peso das evidências arqueológicas, entretanto, põe-se em favor de uma origem não semítica para os filisteus. E esse é um debate que os estudiosos têm entre si, tá? Arqueólogos, filólogos, que tentam chegar a uma conclusão. Então não há um ponto já firmemente estabelecido. Há aqueles que entendem que os filisteus têm uma origem
semítica, devido à língua e à influência da língua semítica entre eles, mas há fortes evidências arqueológicas que podem indicar que os filisteus têm uma origem micênica. Então isso é um debate entre estudiosos, mas é bom entender que há essas duas possibilidades sobre a origem dos filisteus. Pelo modo como a Bíblia os chama de incircuncisos, conforme nós temos lá em Juízes 14:3 e 1 Samuel 14:6, isso evidencia mais ainda o fato de eles não serem semitas, conforme nós temos lá também registrado em Amós 9:7 e Jeremias 47:4. A tendência atual é reconhecer os filisteus como os Pelezet, que junto com os Teker ou Zacar formava a coligação conhecida como povos do mar, que invadiram o Egito, sendo rechaçados por Ramsés III. E aí esse é o posicionamento que eu particularmente adoto. Para mim, sim, os filisteus têm uma origem dos micênicos. Eles fazem parte dos povos do mar que invadiram aquele território para tentar conquistar até a região do Egito, mas que foram rechaçados por Ramsés III e acabaram se estabelecendo ali na região onde hoje se chama Palestina, tá? Desbaratada a coligação europeia pelos egípcios, os filisteus se esconderam no sudoeste de Canaã, conforme você está vendo aí no mapa, tá? Os filisteus, eles tinham 5 cidades principais. Quais eram as 5 cidades principais que eles possuíam ali na faixa costeira, né, da agora chamada Palestina, daquele território nos tempos bíblicos também chamado de Palestina? As cidades eram Asdod, Gaza, Askelon ou Ascalon, Gat e Ecrom. Essas eram as 5 principais cidades dos filisteus. Não eram só essas 5. Essas eram as principais cidades dos filisteus naquele período. Essas cidades constituíam a Pentápolis. Penta, 5, né? Polis, cidade. As 5 cidades dos filisteus. O território da Filístia tinha apenas cerca de 100 quilômetros de extensão de norte a sul, um território pequeno, portanto. Tanto Abraão quanto Isaque negociaram com um rei filisteu chamado Abimeleque na cidade de Gerar. E aí, se nós formos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que tanto Abraão, nas suas andanças pelo território da antiga Canaã, ele teve contato com os filisteus de Gerar, da mesma forma o seu filho Isaque posteriormente. Nós vamos ter vários relatos bíblicos desde o Gênesis, mostrando a relação dos antigos hebreus e depois dos israelitas, né, consolidados como povo, tendo ali uma relação com os filisteus e muitas vezes uma relação tensa, tá? Ramsés III, faraó do Egito, defendeu-se com o sucesso das invasões dos chamados povos do mar, incluindo os filisteus, em cerca de 1188 a.C. Agora veja, nos séculos 12 a 11 a.C., existiam colônias de filisteus no delta do rio Nilo e na fronteira entre o Egito e a Núbia. No entanto, a maior parte dos filisteus estabeleceu-se na porção sudoeste de Canaã. Ou seja, nós vamos ter aí praticamente 2 séculos de presença filisteia nos territórios do Egito, conforme você está vendo aqui neste slide ao lado, tá? Nós tínhamos colônias filisteias também no território do Egito, entre o século 12 a 11, né, conforme eu coloquei agora há pouco, antes de Cristo. E essas colônias se estabeleciam no delta do rio Nilo, chegando até a fronteira com a Núbia ali mais abaixo, conforme você está vendo aí no mapa ao lado. Isso mostra, portanto, que quando Ramsés III expulsou os filisteus do território egípcio, é porque eles estavam presentes ali incomodando os egípcios. E aí, sob a liderança de Ramsés, eles saem dali e sobem para a região de Canaã, estabelecendo-se naquele lado mais a sudoeste do território cananeu, tá bom? Muito bem. Presume-se que os filisteus absorveram quase todos os outros povos que estavam no lugar antes da sua invasão. Com base na sua Pentápolis, eles assediaram os seus vizinhos e durante o período do juiz de Israel tornaram-se os mais duros e ferrenhos adversários do povo hebreu. Ou seja, os filisteus vieram de fora.
vieram no intuito primeiro de estabelecer em Canaã e conquistar o Egito, porque de longa data o Egito sempre foi um território muito cobiçado pelos povos da antiguidade. Ramsés III os expulsa dali, eles sobem para Canaã. Como Canaã era dividida por vários outros povos, heveus, amorreus, gigazeus, heteus, ou seja, não era um território unificado como era o Egito à época, os filisteus sobem, portanto, para a região de Canaã e acabam prevalecendo sobre outros povos e se alocam naquela região mais a sudoeste, tá? E aí vão se tornar uma grande força, um povo muito forte naquele território, ainda que tenha sido, conforme a minha concepção, um povo invasor que invadiu aquele território vindo ali da região de Micenas, do Mar Egeu, tá? Isso tomou forma principalmente em associação ao juiz Sansão, conforme nós temos lá em Juízes 13 a 16, o que ocorreu no começo do século 11 a.C. E aí nós temos o relato bíblico, né, do antigo juiz Sansão, que teve uma relação direta contra os filisteus, e esta imagem que eu coloquei aqui, você vai se lembrar daquele momento em que Sansão, depois de ter sido humilhado pelos filisteus, tendo seus olhos furados e tendo sido ali envergonhado, né, porque ele tinha dado também algumas brechas, né, tinha pisado na bola no seu compromisso como um nazireu de Deus. A gente sabe ali da história que o Sansão acabou matando, né, mais filisteus na sua morte do que durante o tempo em que ele guerreou contra eles. E esse é aquele momento em que ele derruba o templo de Dagon, conforme está lá em Juízes de 13 a 16. Muito bem, vamos lá. Nesse período, os filisteus controlavam certas áreas pertencentes às tribos de Dan e de Judá, por volta ali do século 11 a.C. Muitos das tribos de Dan mudaram-se mais para o norte, na tentativa de obter alguma tranquilidade. Vamos ver isso lá em Juízes, Josué capítulo, Juízes capítulo 18, versículo 11 a 29, Juízes capítulo de número 18, vou abrir aqui na minha Bíblia, versículo 11 e versículo 29. Versículo 11 fala assim, ó: Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Verso agora 29, diz assim: deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para você aqui, segundo esse slide? De que a tribo de Dan, por causa da ameaça filisteia, teve que subir mais ao norte para poder se estabelecer de um modo mais tranquilo no território de Canaã. Tá? Lembra que Deus havia dito para Josué expulsar todos os povos cananeus do território, e Josué não conseguiu expulsar todos, né? Israel não conseguiu expulsar todos, um deles foram os próprios filisteus. E aí a tribo de Dan teve que subir mais ao norte, porque o território onde ela primeiramente tinha estado estava sob a influência violenta e forte, né, dos filisteus. Foi o conflito contínuo com os filisteus que historicamente forçou a formação da monarquia de Israel, conforme eu já disse anteriormente. Davi declarou guerra aos filisteus, tal como se deu com Salomão, seu filho, o que sujeitou totalmente os filisteus à nação de Israel. Na realidade, a gente sabe o seguinte: durante o período em que Israel se estabelece no território, nos dias de Josué, os filisteus já estavam ali presentes, portanto era uma ameaça a tal ponto de que a tribo de Dan não conseguiu ficar no território onde primeiramente ela tinha se alocado, ela foi mais ao norte. Depois, no tempo dos juízes, os filisteus serão um grande problema para os israelitas, daí porque Deus levantara alguns juízes, dentre eles Sansão. Depois, na época de Saul, primeiro rei de Israel, nós vamos ter o primeiro confronto de forças, né? Onde de uma certa forma Saul vai conseguir vencer a ameaça filisteia, mas é só nos dias de Davi e de Salomão, seu filho, que Israel conseguirá se sobrepor, né? Ou sobrepujar a força dos filisteus, tá? Davi conquistou Gate e os territórios circunvizinhos.
debilitando tremendamente os filisteus, conforme nós temos registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Além disso, Salomão sujeitou Gezer e controlou um território que ia desde as margens do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira com o Egito. Ou seja, é durante o reinado de Salomão que o território israelita se ampliará de um modo gigantesco, de um modo bastante amplo, e vai conseguir agora, de uma certa maneira, se colocar de um modo contrário, ou melhor, fazer uma força contrária à ameaça filisteia. Ou seja, os filisteus não conseguem mais, durante os dias de Davi e de Salomão, oprimir Israel como outrora eles tinham feito lá no passado. Muito bem, vamos continuar aí. Ao que parece, os filisteus continuaram controlando suas 3 cidades costeiras, mesmo durante os dias ali de Salomão. Eles continuaram controlando as suas cidades, mas não tinham mais força para ameaçar Israel, tá? Eles não tinham mais força para ameaçar Israel militarmente, ainda que estivessem nas suas cidades. Após a divisão da nação de Israel, tá, em 2 partes, ou seja, o Reino do Norte e o Reino do Sul, Judá não foi mais ameaçada pelos filisteus, embora Israel tivesse sofrido algumas pressões. Em outras palavras, é durante os dias de Davi e de Salomão, e mesmo após a divisão do reino de Israel, que os filisteus não se tornarão mais esta ameaça terrível como outrora tinha sido. Eles em alguns momentos faziam pressões, em alguns momentos eles ameaçavam Israel, mas não tinham mais aquela força de outrora, porque durante os dias de Saul, Davi e Salomão, a força dos filisteus militar diminuiu bastante. Durante o reinado de Acás, os filisteus conseguiram reconquistar algumas das suas antigas possessões, conforme temos registrado lá em 2 Crônicas 28:18 e Isaías 14, de 28 a 32. Todavia, um ano mais tarde, Tiglat-Pileser, da Assíria, tá? O imperador assírio, subjugou os filisteus por causa da sua deslealdade. E aí você vai se lembrar que lá na região da Mesopotâmia se levantará o primeiro grande império daquele território, daquela região, que foram os assírios. E os assírios invadirão o território de Israel e irão subjugar também os filisteus, tá bom? Muito bem, naquela altura dos acontecimentos, os assírios tornaram-se o poder dominante na Palestina. À altura de quais acontecimentos? Na época em que os assírios invadem o território de Israel, subjugam Israel, e em função disso os assírios voltam a ter uma força, tá? Mas não mais uma força a ponto de conseguir dominar totalmente Israel. Mas vamos lembrar de algo. Por que isso aconteceu? Porque lembra que os assírios tinham pego as tribos do norte do reino de Israel e levado para a Mesopotâmia? O reino do sul, Judá, continuou existindo ainda normalmente. Ou seja, depois deste golpe terrível dado pelos assírios contra as 10 tribos do norte, as tribos de Israel, do reino do norte de Israel, os filisteus voltaram a ter um pouco mais de força, tá? Voltaram a ter força naquele território porque as 10 tribos tinham sido levadas cativos para a Babilônia. Alguns israelitas ficaram no território, é verdade, mas a grande massa, a grande força israelita foi levada para a região da Síria. Judá ainda continuava mais ao sul, tá? Mas aí é nesse momento em que a força filisteia voltará a ter assim um novo vigor. Mas aconteceu algo. O que aconteceu? Deixa eu mostrar para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Samaria teve de vergar-se diante dos assírios, e Judá, sob o reinado de Acás, tornou-se um reino vassalo dos assírios, retendo uma precária e incompleta independência. O rei Ezequias, que era de Judá, revoltou-se contra essa situação. Lembra que Ezequias tinha se levantado contra os assírios, tá? E é nesse momento que Ezequias, rei de Judá, irá fazer frente contra os filisteus. Em sua rebelião contra a Assíria, ele também atacou os filisteus em Gaza, desde a torre de sentinela até a cidade fortificada. Ele, Ezequias, derrotou os filisteus
até Gaza e o seu território, tá? Muito bem. Ezequias é o último rei de Israel mencionado nas escrituras, na realidade ele era rei de Judá, tá? Ao sul. Mencionado nas escrituras a ter qualquer ligação com os filisteus, tá? Ezequias é, portanto, o rei. Na realidade, Ezequias ele vai fazer frente contra os babilônicos, tá? Porque vamos lembrar que a Assíria sucumbirá diante da força dos babilônicos, tá bom? E aí qual que é o ponto aqui importante para destacarmos? O ponto é que Ezequias vai, portanto, fazer frente, né, aos filisteus que tinham revigorado a sua força por causa da invasão dos assírios, certo? Muito bem, isso aí, ó. Como eu disse para você, a Ezequias é com Babilônia, não é com a Assíria. Então desculpa a informação que eu dei ali anteriormente, que acabei confundindo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou as cidades da Filístia e deportou para outros lugares os habitantes da região, e isso assinalou o fim permanente dos filisteus. Vamos aqui pontuar uma coisa importante. Dois grandes impérios na Mesopotâmia antiga se levantaram, que foi a Assíria primeiro e depois a Babilônia. E a política de dominação, tanto dos assírios quanto dos babilônicos, era ir a um território, destruir aquele território, a infraestrutura daquele território, levar cativo consigo as principais pessoas daquele território e transportá-los para a sua região na Mesopotâmia, a fim de que fossem escravos ou que pudessem também trabalhar para os interesses tanto da Síria como depois da Babilônia. A Assíria fez isso com o Reino do Norte, Israel, levou para o cativeiro, levou para a sua região na Mesopotâmia as 10 tribos do norte de Israel, e depois, quando a Assíria cai perante a nova força que se levanta na Mesopotâmia, que é a Babilônia vai fazer isso com Judá. Só que Babilônia vai levar cativo para o seu território alguns judeus, ou uma grande parte, né, da elite judaica, foram 4 deportações, e é nesse momento que os filisteus também serão subjugados definitivamente e também serão levados cativos para a Babilônia. E desde então os filisteus eles não têm mais aquela força, eles deixam de existir naquele território. Judá continuou existindo, os judeus continuaram existindo ali, mesmo depois da destruição de Jerusalém no ano 586 a.C., perpetrada por Nabucodonosor. Só que a gente pode dizer que o fim dos filisteus se dá naquele momento em que Nabucodonosor leva para o seu território, para a Mesopotâmia, tanto os judeus cativos como também os filisteus cativos. Tá? Muito bem, dá uma olhadinha nesse próximo slide aí, ó. Durante o tempo dos Macabeus, ou seja, aí o tempo dos Macabeus é bem mais à frente, tá? Bem posterior, ali por volta do ano 200 a.C., 170, 160 a.C. Durante o tempo dos Macabeus, o território que antes pertencera aos filisteus ficou novamente sob o controle do povo de Israel. Por quê? Porque os filisteus já não estavam mais ali. Os filisteus tinham sido levados para a Babilônia. Entretanto, Pompeu, general romano, anexou a região que outrora pertencia aos filisteus, transformando-a em uma parte da província da Síria. Vamos lembrar que quando Roma chegou naquela região, sob a liderança do general romano Pompeu, primeiramente Roma se estabeleceu na região chamada Síria. Depois Pompeu, por causa do conflito entre os macabeus, que vão pedir socorro, né? Que vão pedir socorro ao general romano lá na Síria, por causa do conflito que eles estavam tendo entre si, né, os macabeus, o general romano Pompeu, no ano 63 a.C., decide fazer o território dos judeus uma província romana, a província romana da Palestina. E nisso ele vai anexar o território que outrora pertencia aos filisteus também. Então, a partir do ano 63 a.C., toda aquela região que pertencia a Israel durante o tempo dos Macabeus e também aquele lado sudoeste que pertencia outrora aos filisteus, passa a se chamar província romana da Palestina, fazendo eco, tá? Fazendo eco, portanto, ao nome que outrora os filisteus deram àquela região do sudoeste, tá? Do sudoeste, ali onde eles se estabeleceram
próximo do litoral. Muito bem, agora vamos ver alguns elementos da cultura dos filisteus. Vamos tentar entender alguns elementos presentes na cultura deste povo, segundo alguns relatos bíblicos e também algumas informações históricas e arqueológicas que nós temos. E para começarmos, vamos ver aí algo sobre a religião dos filisteus. Como que era a religião deste povo? Veja lá, juntamente com tantos povos antigos, os filisteus eram um povo intensamente religioso. Suas vitórias militares eram celebradas na casa dos deuses, conforme nós temos registrado lá em 1 Samuel 31:9, para mostrar que eles, os filisteus, dependiam das suas divindades para receber ajuda. No imaginário religioso popular dos povos antigos, havia a ideia de que a vitória que eles tinham nos embates contra outros povos tinha ali a bênção da divindade que esses povos adoravam. Pois bem, os filisteus também tinham as suas divindades. E os filisteus celebravam as suas vitórias como uma bênção dos deuses que eles adoravam, celebravam, veneravam, tá? Muito bem. E para as batalhas, os filisteus levavam seus ídolos para que eles pudessem guerrear. Nós vamos encontrar isso lá em 2 Samuel 5:21. Esse texto é bem conhecido. 2 Samuel 5:21 fala assim, ó. 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 21, que é aquele momento em que os filisteus estão ameaçando Israel, né? Ameaçando o povo de Israel, e Davi vê isso e fica indignado. Davi era um jovenzinho na época. 2 Samuel 5:21 fala assim, ó, como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Vamos lembrar de algo. Lembra aquela experiência em que Davi vai para a luta contra o gigante Golias, que era um filisteu? Muito bem, os filisteus tinham ido para aquela região plana, né? Plana não, estavam num lado da montanha e os israelitas do outro, não lembro agora o nome do lugar, mas os filisteus tinham ido com seus ídolos para lutar contra o povo de Israel, que num primeiro momento estava amedrontado, tá? E aí a gente sabe da história, como é que Davi acaba topando lutar contra Golias, e ali os israelitas vencem os filisteus. Mas naquele momento, os filisteus que estavam ali para guerrear contra os israelitas tinham levado seus ídolos, porque era uma prática deles. Era uma prática nos embates que eles tinham contra outros povos, levarem os seus ídolos para a batalha contra os seus inimigos. Os filisteus tinham 3 deuses principais, que formavam uma sociedade politeísta. Esses 3 deuses foram Dagon, inclusive tem um vídeo aqui no canal bastante interessante, que é o vídeo Dagon, né? Um deus metade peixe, metade homem. Eu recomendo você ver esse vídeo, está bastante interessante, tá? Dagon, o deus peixe, né? Você vai encontrar aqui no canal, na playlist aí, sobre temas bíblicos, um deus metade peixe, um deus metade homem, tá bom? É um vídeo bastante interessante. Então, quais eram as 3 divindades dos filisteus? Dagon, Astarote e Baal-zebub. Todos os 3 deuses tinham nomes de origem semítica, o que leva alguns estudiosos a acharem que isso é um indicativo de que eles eram semitas, mas a gente já viu que provavelmente não, eles deveriam ser micênicos. Muito bem, eram essas as divindades dos filisteus. Lá do lado esquerdo você está vendo ali o Dagon, tá? No meio aí a Astarote, e no canto direito aí você está vendo o Baal-zebub. Eram as divindades adoradas pelos filisteus, tá? Os filisteus tinham templos em Gaza, tinham templos em Asdod e provavelmente em Bet-sean, onde Dagon era venerado. Bet-sean, nos dias de Jesus, era a cidade de Citópolis. Eles tinham templos erigidos a esses deuses nessas regiões. A fim de honrar Astarote, templos foram construídos também em Asquelon, conforme nos diz o historiador Heródoto, tá lá na sua obra História referência 1105. Ali nós temos, portanto, esse indicativo de que eles tinham um templo na cidade de Ascalon,
Askelon, né? Levantada e erigida para Astarote. Um templo também estava localizado na cidade de Ecrom, em honra a Baal-zebub, e nós temos isso registrado lá em 1 Reis, ou 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Dagon era para eles um poderoso deus. Ele era representado, dotado de rosto e mãos humanos, com a cauda de peixe. E aí eu recomendo você ver esse vídeo aqui do canal, tá? Dagon, o deus peixe, né? Um deus metade peixe, metade homem. Tá bastante interessante. Eu explico com detalhes a respeito de Dagon, conforme nós temos lá em 1 Samuel 5,4, que eu vou ler para você aqui. Ó. Era o principal deus deles. Eles adoravam outros, adoravam Astarote, adoravam também a Baal-zebub, mas Dagon era muito importante para eles. Olha só, 1 Samuel 5,4. Mas na manhã seguinte, quando se levantavam de madrugada, lá estavam Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sob a soleira, só o seu corpo ficou no seu lugar. Esse relato aqui de 1 Samuel 5 é aquele momento em que os filisteus tinham roubado a arca dos israelitas, levado para o seu território nos dias, né, do sacerdote Eli. Só que aí a arca estava lá, e aí diz o texto bíblico de que ela foi colocada no templo de Dagon, e a estátua de Dagon caiu, né, perante a estátua. Mas eu explico isso com bastante detalhes lá no vídeo sobre Dagon. Tá aqui no canal, eu recomendo você ver, e vai estar aqui também nas indicações aqui dos cards. Dá uma olhadinha aqui nos cards que você vai poder ver aí onde é que esse vídeo está localizado. Foi para o interior deste templo que a Arca da Aliança, tomada dos israelitas, foi levada. Foi a essa divindade que os filisteus agradeceram quando Sansão foi finalmente dominado, conforme nós temos lá em Juízes 16, de 23 a 24. Vamos ver lá? Juízes 16, livro de Juízes, capítulo 16... verso 23 e 24, depois que os filisteus dominam Sansão, vão levar ele lá para o templo do Dagon. Juízes 16, 23 a 24, diz assim aqui na minha Bíblia. Fala assim, ó. Juízes 16, 23... Opa, eu abri em Josué. Juízes 16, 23 e 24, fala assim, ó. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, Dagon. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Ou seja, os filisteus ficaram tão felizes, tão entusiasticamente empolgados, né? Extremamente empolgados por terem capturado Sansão e levaram Sansão para o templo de Dagon. Tá? Os guerreiros filisteus usavam pequenas imagens desse deus quando se dirigiam à batalha. Da mistura com a sua religião havia a mágica e a adivinhação dos filisteus. Tá? Então, um povo bastante religioso, conforme estamos vendo aí. Os filisteus, portanto, eles eram idólatras, adoravam vários deuses, como eram também os outros povos da terra. De seu braço natal, ou seja, tanto Creta ou Chipre, mas na realidade, precisamente lá de Micenas, não Creta ou Chipre, eles podem ter passado por ali os antigos micênicos, né? Eles trouxeram deuses gregos que se mesclaram com os egípcios e, por fim, casaram-se com os deuses de Canaã. Ou seja, os filisteus eram um povo politeísta e bastante idólatra. E tanto a sua idolatria quanto o seu politeísmo também se tornava uma ameaça para a fé monoteísta de Israel. Bem, como que era a questão do governo, tá? Dos filisteus? Como que eles se governavam? Como que era essa questão deles? O território filisteu era um território unificado? Ou era um território constituído por cidades-estados? Bem, vamos entender essa questão aí sobre o governo dos filisteus. Dá uma olhadinha aí, ó. Um governo unificado predominava na Pentápolis dos filisteus. 5 senhores, ou 5 reis, eram as principais autoridades deles. Como chefes das cidades,
eles controlavam poderes menores na Filístia. Além disso, eles tinham, cada um deles tinha uma autoridade como príncipes, como reis, senhores dessas cidades-estados. E eles também podiam anular a autoridade dos demais, visando o bem de todos. Na realidade, essas 5 principais cidades filisteias tornou-se uma liga, tornou-se um poder unificado. Cada uma dessas cidades, Asdod, Asquelon, Gaza, Ecrom, cada uma dessas cidades tinha ali o seu príncipe, o seu governante, o seu senhor, o seu rei, mas elas tinham uma aliança entre si por causa da sua origem étnica, tá? Cada uma das 5 cidades filisteias controlava a região circunvizinha, pois eram cidades-estados. E você sabe que uma cidade-estado é uma cidade autônoma, independente, autossuficiente. Então cada uma dessas cidades-estados filisteias dominava o perímetro ao seu redor, tá? Então, claro, havia mais do que 5 cidades, como eu disse anteriormente, mas isso mostrava a força também dos filisteus. O povo filisteu se dividia em 5 territórios. 3 eram de natureza estavam estabelecidos na região marítima, como Gaza, Asquelon ou Ascalon e Asdod, e 2 interiores que eram Gat e Ecrom. Tinham também tutela sobre algumas outras cidades, como Moresete e Gat, cidade de Ziclag, onde Davi esteve, e Gibeton. Nós vamos ter esse registro dessas cidades em Miqueias 1,14, 1 Samuel 27,6, 1 Reis 15,27 e 1 Reis 16,15. Os 5 estados, ou as 5 cidades-estados, formavam a invencível Confederação Filisteia. Então, ou seja, nós tínhamos mais do que 5 cidades, mas essas 5 principais eram as cidades com mais força. Eram cidades-estados que tinham uma força militar, e uma certa unidade política entre si para fazer frente aos outros povos que moravam naquela região, onde também estava o povo de Israel. Agora, e sobre a linguagem, tá? E sobre a linguagem dos filisteus. Vamos tentar entender isso aí. Dá uma olhadinha, ó. Uma vez na Palestina, os filisteus perderam seu antigo idioma, que era o idioma lá da região do Mar Egeu, a língua micênica. Eles absorveram a língua semita, o que vai explicar, portanto, que alguns nomes de cidades, lugares ou até de coisas do seu culto ser aplicado uma linguagem semítica, porque eles estavam no território semita, tá? Eles acabaram assimilando a língua semita. Ou então seu idioma absorveu muitas das palavras de origem semita, especialmente os nomes próprios. E agora sobre a arqueologia. Quais são algumas descobertas arqueológicas que nós podemos destacar? Como eu disse para você, a gente tem muita informação sobre os filisteus por causa das grandes descobertas arqueológicas e também das informações bíblicas que temos. Dá para saber bastante coisa sobre os filisteus. O que a gente pode entender sobre a arqueologia? Dá uma olhadinha aí, ó. Descobertas arqueológicas ilustram alguns elementos da cultura dos filisteus. As descrições sobre a armadura de Golias, por exemplo, mostram-nos que eles estavam lá desde o primeiro estágio da Idade de Ferro, sendo claro que eles controlavam as fundições de ferro e que mantinham Israel destituídos de ferreiros, e isso vai explicar a força bélica dos filisteus. Os filisteus dominavam a arte do ferro e por causa disso eles se tornaram uma grande ameaça aos povos naquele território de Canaã, principalmente aos israelitas. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 13, de 19 a 22. Fala assim, ó. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas.
Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Ou seja, Israel não tinha armamento. Israel se tornava vítima dos filisteus, que eram exímios artífices do ferro. Eles tinham, portanto, armas mais poderosas que os israelitas. Quando eles vão ali confrontar os israelitas não tinham espadas. Quem tinha espada era o rei Saul, certo? E o seu filho Jonatas. Então os filisteus tinham um poder bélico, porque eles dominavam a arte do ferro. O que é interessante é que Davi vencerá Golias com toda a sua armadura, com a sua espada e com o seu escudo. Davi vencerá Golias com uma funda e 3 pedras. Isso é bastante interessante, né? O ato ali de Davi mostra a intervenção de Deus sobre o povo de Israel, mas mostra também como que com tanta simplicidade, vamos assim dizer, simplicidade bélica, os israelitas acabaram vencendo os filisteus, tá? Um outro dado importante é o seguinte: os filisteus, eles eram ourives bastante competentes, eles sabiam trabalhar com o ouro. De modo geral, eles eram competentes em várias artes e ofícios. Era um povo que, além de ser aguerrido para a batalha, era um povo que tinha habilidades técnicas no artesanato, na confecção, no manejo de metais, tá? Do ponto de vista material, a cultura deles era superior à cultura dos israelitas. E isso é um fato, isso é evidente. A cultura material, técnica dos filisteus era superior, pelo menos durante um tempo. Depois, nos dias de Saul com Davi, né? Saul, Davi e depois Salomão, Israel vai dar um salto tecnológico e militar também, conseguindo fazer frente aos filisteus, certo? Muito bem. Então nós chegamos agora ao término aqui do nosso vídeo, né, sobre filisteus e a terra da Filístia. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha aí, dá um like, compartilhe com seus contatos e nos ajude a divulgar o canal estudobiblico.net. Um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como objetivo ajudar você a compreender com mais clareza as Sagradas Escrituras e entender com mais exatidão a fé cristã. Obrigado por me acompanhar, até o próximo vídeo aqui no nosso canal e veja outros temas aqui que nós temos no nosso canal estudobiblico.net. Até a próxima, tchau, tchau!